Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida enquanto caminhamos juntos por esse devocional. Que Deus abra o seu entendimento, aqueça o seu coração e ilumine o seu espírito, à medida que meditamos nesta palavra tão profunda e tão necessária para os dias em que vivemos. Falo com você hoje como quem fala a uma igreja desejosa de crescer na fé, desejosa de compreender melhor como Deus opera no interior humano. E faço isso com reverência, com cuidado, com sensibilidade, porque sei que a palavra de Deus tem o poder de ultrapassar qualquer explicação puramente racional. Ela toca o espírito, ela alcança a alma e ela transforma aquilo que a razão não consegue explicar. Meus irmãos, antes de mergulharmos nessa jornada, vamos orar. Orem comigo. Senhor nosso Deus e nosso Papai querido, abençoa esse tempo diante da Tua palavra, traz luz, direção e revelação. Faz essa pessoa compreender, não apenas com a mente, mas com o espírito. Faz tua voz ecoar dentro dela, trazendo paz, força, clareza e despertamento espiritual. Que esta palavra não seja apenas ouvida, mas vivida, sentida, experimentada. É o meu clamor em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o texto para a nossa meditação hoje está em Jó 32, verso 8, e diz assim: Mas na verdade há um espírito no homem, e a inspiração do Todo-Poderoso o faz entendido. Glória a Deus. Esta frase é curta, meus irmãos, mas contém um oceano de sentido, de profundidade espiritual e de revelação sobre quem nós somos diante de Deus. Quando Eliú pronuncia essas palavras, ele não está trazendo uma opinião qualquer. Ele está afirmando uma verdade eterna. Há algo dentro do ser humano que não é físico, não é psicológico, não é simplesmente emocional. Há um espírito, há uma dimensão espiritual colocada pelo Criador, uma capacidade interior que nos distingue, que nos conecta ao céu, que nos torna mais do que corpo e alma. Dentro de cada pessoa existe um espaço que só Deus pode preencher, uma chama que só Deus pode acender, uma sensibilidade que só o Espírito Santo pode despertar. Eliú diz também que é a inspiração do Todo-Poderoso, que torna esse Espírito capaz de compreender, ou seja, sem a ação divina, a nossa capacidade natural é insuficiente. Podemos ter inteligência, podemos ter experiência, podemos ter idade, cultura, formação, mas nada disso substitui o sopro de Deus que nos faz entender o que a mente humana não consegue captar. Há um tipo de entendimento que não nasce do estudo, mas da comunhão. Há uma luz que não vem da análise, mas da presença de Deus. Há um discernimento que não depende de lógica, mas de revelação. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você hoje. De forma calma, contínua, crescente, como uma caminhada onde cada passo nos leva mais fundo na compreensão do que Deus deseja falar ao nosso interior.
Quando Eliú disse que há um espírito no homem, ele estava corrigindo uma visão comum na época e comum até hoje. A ideia de que a sabedoria vem apenas da idade ou da experiência. Mas ele diz: não é assim, não é esse o caminho. A verdadeira compreensão vem de dentro, vem de Deus, vem desse sopro divino que faz o espírito humano perceber o que a razão não alcança. O que isso significa para nós? Significa que você não está limitado ao que sente, ao que pensa, ao que vê ou ao que entende naturalmente. Existe em você algo que ultrapassa suas capacidades naturais. Existe uma fonte de direção que não depende da circunstância. Existe um potencial espiritual que só precisa ser despertado, soprado, inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Quero que você imagine comigo, por um momento, um cenário muito comum. Aquela manhã em que você acorda com o coração apertado, sentindo uma mistura de preocupação e ansiedade. A agenda está cheia, as decisões são muitas, a responsabilidade pesa. Sua mente começa a trabalhar rápido, tentando organizar problemas, prever consequências, achar soluções. E quanto mais você pensa, mais cansado fica. Você tenta racionalizar tudo, mas nada parece fazer sentido. Só que de repente, no meio dessa confusão mental, surge uma paz inesperada, uma certeza suave, uma convicção que não grita, mas acalma, uma direção que não aparece como um mapa, mas como um passo iluminado. Isso não vem da mente, isso não vem da lógica, isso é o Espírito Santo. Isso é o seu espírito sendo tocado pelo Espírito Santo de Deus. É a inspiração do Todo-Poderoso trazendo entendimento onde antes havia apenas confusão. Você percebe como isso muda a nossa maneira de viver a fé? Ao dizer que há um espírito no homem, Deus está nos lembrando que o cristão não vive apenas pela razão, nem pelas emoções, nem pela força do próprio braço. O cristão, ele vive pela sensibilidade espiritual, vive pela luz que Deus acende dentro de nós, vive pela revelação que o Espírito Santo traz. E isso não é místico, não é abstrato, não é distante, é uma realidade diária, prática, concreta. A cada decisão, a cada conversa, a cada escolha, a cada luta interior, a inspiração do Todo-Poderoso quer nos fazer entendidos. E quanto mais tempo passamos com Deus, mais clara fica essa voz interior. E como, aliás, é por isso que as pessoas espirituais conseguem enfrentar, meus irmãos, circunstâncias absolutamente contrárias sem perder a paz. É por isso que alguém pode estar passando por tempestades imensas, mas ainda assim afirmar: eu sei que Deus está comigo. Isso não é fruto de um pensamento positivo, mas de uma certeza que nasce do Espírito, uma convicção que vem do alto, uma luz que o mundo não dá, mas que Deus coloca dentro de nós. Quando esta luz acende, nada externo consegue apagá-la. E eu sei que talvez você esteja vivendo algo exatamente assim. Talvez haja algo na sua vida que você não está conseguindo entender.
algo que humanamente não faz sentido, algo que emocionalmente te desgasta, algo que racionalmente te preocupa, e você olha para isso e diz: eu não sei como agir, eu não sei o que pensar, eu não sei como resolver. Mas Deus te trouxe aqui para lembrar: há um Espírito em você e a inspiração dele, do Senhor Deus Todo-Poderoso, vai te fazer entender. Não é por força, não é por habilidade, não é por sua capacidade natural, é por aquilo que ele faz dentro do seu espírito. Glórias a Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. E isso é tão libertador, porque nos tira das mãos a ideia de que precisamos controlar tudo, resolver tudo, compreender tudo. Não, meus irmãos, não precisamos. Precisamos estar sensíveis, precisamos estar disponíveis, precisamos estar alinhados com o Espírito Santo. Quando isso acontece, ele nos guia, ele nos corrige, ele nos mostra o que fazer, ele nos lembra verdades que esquecemos no meio da pressa, ele nos fortalece quando a alma quer desmoronar, ele nos dá sabedoria que não aprendemos em livros. A inspiração de Deus nos torna entendidos. E é aqui que eu quero aprofundar com você um ponto muito importante. Seu espírito não é apenas um detalhe da sua existência, ele é a parte que se relaciona diretamente com Deus. Ele é o lugar onde você discerne, percebe, recebe, compreende e se conecta ao sobrenatural. E toda vez que você busca Deus, seja em oração, seja na leitura da palavra, seja na adoração, você está alimentando essa parte essencial de que você é. Ao buscar a presença de Deus, você está afinando a sua compreensão espiritual, limpando os ruídos internos, fortalecendo as suas convicções, abrindo espaço para o Espírito Santo de Deus falar. E ele fala. Ele sempre fala. Ele fala de forma silenciosa, mais profunda. Ele fala de formas que se transformam, que quebram cadeias, que curam feridas, que acendem esperança e que nos realinha com a vontade do Pai. Quero te lembrar de algo poderoso. Quando Deus criou Adão, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz que o Senhor soprou em suas narinas o fôlego de vida e ele se tornou alma vivente. Aquele sopro não foi apenas ar, foi espírito, foi vida espiritual, foi capacidade de discernimento, foi sensibilidade à voz divina. Esse mesmo sopro habita em nós ainda hoje e é ampliado pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Deus soprou e continua soprando. Ele soprou na criação, ele sopra no novo nascimento, ele sopra na transformação, sopra na capacitação, sopra na direção. E quando Jó, capítulo 32, versículo 8, diz que a inspiração do Todo-Poderoso nos faz entendidos, está dizendo que esse sopro, essa influência divina, essa revelação espiritual nos torna capaz de enxergar além do natural. E você precisa disso para viver, você precisa disso não só para não se afogar nas circunstâncias, mas você precisa disso para não tomar decisões precipitadas.
Você precisa disso para não carregar pesos que não te pertencem? Você precisa disso para discernir o que Deus é, o que é humano e o que é cilada espiritual. É por isso que eu quero conversar com você sobre algumas aplicações práticas desse texto, não como tópicos, mas como um fluxo de pensamento, um diálogo natural entre professor e aluno, entre dois servos de Deus. Primeiro, entenda que discernimento espiritual não é opcional para um cristão. Em tempos de confusão, em tempos de excesso de informação, em tempos de opiniões conflitantes, precisamos discernir o que Deus está dizendo. E isso não se aprende por esforço natural, isso nasce no espírito. E para que o seu espírito esteja sensível, você precisa nutrir a sua vida espiritual. Isso significa separar momentos de comunhão, de silêncio diante de Deus, de leitura da palavra com atenção, de oração que não seja apenas pedir, 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 mas também ouvir. Você não precisa de pressa. Você precisa de sensibilidade. Pratique a atenção à voz interior. Quantas vezes Deus já tentou te alertar antes de uma decisão? Quantas vezes Ele te deu aquela paz confirmadora ou aquele desconforto saudável que te fez recuar antes de cair em armadilhas? Isso é inspiração divina, isso é um alerta espiritual, isso é Deus falando ao seu espírito. E quanto mais você reconhece isso, mais claro fica. Meu irmão, minha irmã, permita que Deus ilumine áreas internas que você não entende. Há momentos em que o problema não está fora, mas dentro. Algo que te machucou, algo que você não perdoou, algo que você não entregou, algo que você carrega há anos. E enquanto isso não for tratado, a inspiração de Deus ela não flui plenamente. Deus quer tocar o seu espírito para trazer cura, clareza, libertação e paz. Confie na direção de Deus. Mesmo quando você não vê o caminho completo, a inspiração do Todo-Poderoso não revela tudo de uma vez, revela o suficiente para dar o próximo passo. A fé cresce no passo seguinte. A fé se fortalece quando obedecemos a aquilo que Deus mostra hoje. Ele te dá luz para o próximo momento, para a próxima escolha, para o próximo movimento. Viva, meus irmãos, com consciência de que você é mais do que corpo, mais do que emoção, mais do que raciocínio. Você é espírito. Isso muda tudo. Isso te dá identidade. Isso te dá propósito. Isso te dá profundidade. Isso te tira da superficialidade. Isso te faz caminhar com firmeza. Te dá força para vencer as tentações, lidar com pressões, enfrentar ataques espirituais e permanecer de pé. E é aqui que eu quero fazer uma pausa com você, não para encerrar, mas para te convidar a respirar junto comigo, a observar no seu interior o que esta palavra está ativando em você.
Talvez você esteja percebendo pela primeira vez que muito do que você chama de confusão mental é, na verdade, falta de sensibilidade espiritual. Talvez perceba que muitas das respostas que procura não virão de análise, mas da inspiração divina. Talvez você entenda que Deus já falou, mas você ainda não reconheceu sua voz. Ou talvez esteja percebendo que o Senhor tem tentado te conduzir há muito tempo, mas você tem vivido preso ao barulho de fora. Deus está te chamando de volta para dentro, de volta ao Espírito, de volta ao lugar onde Ele fala. Meus irmãos, quero caminhar com você para a parte final desse devocional, que não é uma conclusão apressada, mas um fechamento coerente, profundo e necessário. Porque se há um espírito no homem, então há responsabilidade, há chamado, há propósito, há um convite para viver em nível mais profundo com Deus. E isso é algo que ninguém pode fazer por você. É uma escolha diária, uma postura, um alinhamento. E hoje o Espírito Santo te chama para isso. Ele te diz: eu soprei dentro de ti. Eu coloquei em você a capacidade de discernir, de ouvir e de entender. Eu te dei um espírito. Não viva como se fosse apenas alma e corpo. Não se limite ao natural. Não se prenda ao que se sente ou pensa. Permita que eu fale com o seu espírito. E eu quero te lembrar que quando o Espírito Santo toca o seu espírito, milagres acontecem, portas se abrem, convicções mudam, cativos são libertos, medos são dissolvidos, dúvidas são esclarecidas e aquilo que parecia impossível se torna possível, porque não é você tentando entender, é Deus te fazendo entender, e isso é muito mais poderoso. Por isso, meu irmão, minha irmã, enquanto não se esqueça de Deus. Estou olhando aqui, o devocional já está com 23 minutos, então vamos orar para encerrar. Amanhã a gente volta com um novo devocional. Papai querido, obrigado por esta palavra tão preciosa, tão maravilhosa que o Senhor falou conosco. Que o Teu Espírito Santo tenha a liberdade de falar com o nosso espírito e que a presença do Senhor possa nos conduzir em um novo nível de discernimento espiritual. Que o Senhor possa nos guardar, nos proteger a cada momento, papaizinho querido. Guarda cada irmão, cada irmã que fez esse devocional juntamente comigo nos dias de hoje. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, muito obrigado por fazer esse devocional juntamente comigo. Te espero aqui amanhã. O devocional hoje passou um pouco do tempo, eu acho que eu me empolguei um pouco, mas fiquem todos na preciosa paz de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo e até o nosso próximo devocional, se o Senhor Jesus assim nos permitir. Que a